Olá, Jonathan aqui para trazer mais uma informação interessante para você. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probióticos e prebióticos na doença de Parkinson. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam deste conteúdo e que as outras pessoas possam ser ajudadas por meio dele. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probióticos e prebióticos, o que são, onde encontrá-los, para que servem e principalmente como que eles vão ajudar na doença de Parkinson. Mas para a gente falar um pouquinho sobre probióticos e prebióticos, a gente precisa entender um pouquinho da base, tá? Porque eles vão agir no ambiente intestinal, por isso a gente precisa entender um pouquinho. Bom, para a gente começar a nossa aula, a gente precisa entender que o nosso intestino ele é colonizado por diversos micro-organismos. Eu vou chamar aqui exclusivamente de bactérias. Essas bactérias elas podem ser boas ou ruins. Eu digo entre aspas porque todos os micro-organismos eles têm funções, tá? E essas funções podem ser boas ou ruins, mas alguns micro-organismos eles fazem mais bem do que mal para o seu intestino. Então eu vou tratá-los como bons, tá? E outros eles são causadores, são agentes causadores de doenças, são micro-organismos que não são tão interessantes assim. Então eu vou tratá-los como micro-organismos ruins. E esses micro-organismos bons e ruins, eles geralmente, quando o corpo está em estado normal, eles vão estar em equilíbrio, tá? Vai ter uma certa quantidade de micro-organismos bons e uma certa quantidade de ruins. Esse equilíbrio vai ocorrer lá no nosso intestino, que eu vou tratar aqui como microbiota intestinal. Esse termo, que antes era conhecido como flora intestinal, refere-se então a este ambiente, tá, de completo equilíbrio entre micro-organismos bons e micro-organismos ruins, habitando onde? No intestino, certo? Mas ok, Jonathan, e vamos lá, onde que os probióticos entram, onde que os prebióticos entram nessa história? Tá, esses micro-organismos bons, esses probióticos, eles são micro-organismos que vão causar uma série de benefícios para a saúde quando estiverem em equilíbrio no nosso intestino. Já os prebióticos, eles não são micro-organismos, eles são compostos, tá? Como fibras alimentares, tá? São compostos que vão agir como um combustível para esses probióticos agirem no intestino. Então, prebiótico agem como um combustível para o probiótico agir no nosso intestino e trazer todos esses benefícios que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, os probióticos, como eu disse, micro-organismos que causam benefícios para a saúde, eles são encontrados naturalmente em alguns alimentos, como os leites fermentados, por exemplo. Lembra daquele leite que você comprava quando era criança? Aquele de copinho, bem pequenininho, que você via lá que estava escrito que continha micro-organismos vivos, né? Então, esse leite lá, ele continha probiótico. Se é bom, se é ruim, a gente já vai lidar isso numa outra aula, tá? Mas o fato é que esses probióticos eles podem ser encontrados em leite fermentado, em alguns tipos de iogurtes, no kefir, tá? Na kombucha. Então a gente tem uma lista com alguns alimentos que são fonte desses probióticos, tá? E é interessante a gente consumir regularmente, né, para que o nosso intestino fique equilibrado. Além disso, existe, como eu já disse, os prebióticos, que vão agir como combustível para os probióticos se reproduzirem no intestino e funcionarem perfeitamente, tá? Se não tiver prebiótico, os probióticos não vão agir de forma 100% no nosso intestino. Então, esses prebióticos, tá, que não são micro-organismos, não são bactérias, eles geralmente são fibras, eles podem ser também encontrados em alimentos, como a banana,
a cebola, tá? São alguns alimentos que a gente consegue encontrar esses prebióticos. E esses dois, os probióticos e os prebióticos, eles também podem ser suplementados quando houver necessidade. Os micro-organismos bons e os micro-organismos ruins, que são causadores de doenças, eles naturalmente habitam no nosso intestino. Tá? O problema é quando os micro-organismos ruins estão num número muito maior do que os micro-organismos bons. Aí é que a gente vai começar com alguns problemas. O nosso corpo não vai entender isso de uma forma legal. E o barato dessa história é que os micro-organismos bons, eles agem competindo com os micro-organismos ruins. É como se fosse uma guerra, realmente. Um impede com que o outro não fique alto demais, fazendo com que ocorra esse equilíbrio no ambiente intestinal. Então, é fundamental que a gente tenha esses micro-organismos bons no nosso intestino. Por isso, a ingestão adequada de probióticos, que são micro-organismos bons, é fundamental para a gente manter o ambiente equilibrado. Tá? Em algumas ocasiões, o nosso corpo faz uma espécie de desequilíbrio, onde os micro-organismos ruins aumentam e os micro-organismos bons diminuem. Tá? Existem ocasiões onde o nosso corpo está mais susceptível a isso, que tenha mais micro-organismos ruins. E alguns estudos bem delineados, publicados nos últimos anos, tá, em revistas internacionais, mostraram que a doença de Parkinson, quando há uma progressão dessa doença, ou seja, quando o paciente está em um estágio um pouco mais avançado, esse equilíbrio intestinal ele já não fica tão eficiente. Tá? Alguns estudos mostraram que quanto mais a doença progrediu, mais ficava desequilibrado o ambiente intestinal. Micro-organismos ruins aumentavam e os micro-organismos bons diminuíam. Então, a gente sabe que hoje em dia que é fundamental que pacientes com a doença de Parkinson, eles tenham uma ingestão adequada de micro-organismos probióticos, que são micro-organismos bons, de novo, e prebióticos para os probióticos funcionarem. Então é fundamental para que ocorra um equilíbrio novamente. Então na doença de Parkinson é muito importante, tá? Não vou dizer suplementação, porque nem sempre a suplementação é necessária, mas a ingestão de micro-organismos probióticos é fundamental, tá bom? E a gente, como eu disse, pode encontrar em diversos alimentos e eu acho que poderia ser interessante você conversar com seu nutricionista e verificar se há uma necessidade de suplementar ou se você está ingerindo na quantidade adequada, tá? Avalie com seu profissional de confiança, vê se você está ingerindo na forma adequada, se é necessária uma suplementação, ok? Então, a gente sabe, partindo disso tudo que eu falei, a gente sabe que para pacientes com a doença de Parkinson, é importante que ingira quantidades adequadas de probióticos e prebióticos para que o intestino fique equilibrado e que não ocorra condições que não são interessantes para a saúde. Ok, então eu vou especificar alguns benefícios que os probióticos, que esses micro-organismos bons trazem para a nossa saúde. Bom, eles diminuem substâncias inflamatórias. Alguns estudos mostraram que pacientes com a doença de Parkinson ingerirem probióticos regularmente, diminuiu-se algumas substâncias inflamatórias, tá? Algumas substâncias que eu não... São interleucinas, são compostos inflamatórios que não cabe a gente falar porque é uma questão técnica, né? Mas se você estiver interessado em conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato. Algumas outras funções que os probióticos podem fazer melhora da imunidade, tá? Isso daí não está bem definido como que isso ocorre, não, mas sabe que para um intestino ficar equilibrado, tá? Ficar com as funções dele funcionando perfeitamente, é necessário que haja esse equilíbrio. Quando não há, a imunidade, porque o intestino ele é uma barreira, tá? É uma barreira imunológica,
Então, quando o intestino não está legal, a gente fica mais doente, a gente tem mais condições que não são tão interessantes. Além disso, os probióticos eles podem agir na constipação intestinal, tá? Problema relatado por mais de 50% dos parkinsonianos. Eu vi uma pesquisa esses dias que mostrou que mais de 50 até 80% dos parkinsonianos relatam problemas de constipação intestinal, intestino preso, tá? Então a ingestão adequada ou suplementação de probiótico poderia ser interessante nesses casos, tá? Converse com seu profissional de confiança a respeito disso. Por outro lado, também, em casos de diarreia, pode ser interessante, tá? A suplementação de probióticos para regular, porque o probiótico ele vai regular o intestino, tá? Melhora da glicose, tá? Melhora da glicemia no sangue. Esses probióticos também podem ajudar dessa forma. E aumento na absorção de vitaminas e compostos de interesse, tá? Algumas vitaminas, alguns minerais, eles, quando você está com um ambiente intestinal prejudicado, eles também vão ter a absorção prejudicada, porque é no intestino que ocorre essa absorção de nutrientes. No intestino que vai ocorrer a absorção de minerais, de vitaminas, tá? Então, quando está com o ambiente intestinal prejudicado, quando ele não está funcionando de forma correta, você vai ter uma piora na absorção de vitaminas e de minerais. Então, os probióticos eles vão agir de uma forma a regular esse intestino e melhorar, né, de aprimorar essa absorção dos nutrientes e de compostos de interesse. Entre outros benefícios que a ingestão adequada de probióticos e de prebióticos poderiam causar na saúde de vocês. É algo muito interessante, é algo que eu sugiro que você procure o seu profissional, que você procure, né, o seu nutricionista e avalie se é necessário uma suplementação ou se é necessário um ajuste para a ingestão adequada desses probióticos e prebióticos, tá? O seu médico para saber se a sua saúde intestinal tá ok, se precisa de alguma coisa, tá? É muito interessante que você procure os seus profissionais de confiança para avaliar a real necessidade de um ajuste ou de uma suplementação, se for necessário. Ok, gente? Então, eu acredito que tenha sido muito produtiva essa explicação. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante. Então, novamente, vou pedir para você dar o seu like. Se você não se inscreveu no canal, corre aqui, se inscreva porque vai sair muitos vídeos interessantes, tá? Eu já estou preparando uma série de vídeos aqui muito relevantes sobre a doença de Parkinson. Então se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, compartilhe nos grupos, tá? Porque é algo interessante, é algo que nós estamos fazendo de coração e que eu acredito que vai trazer muito esclarecimento para a comunidade parkinsoniana, tá bom? Então um abraço, fique com Deus e a gente se vê na próxima aula.